E é nisso que se baseia o torcedor, é nisso que se baseiam os jogadores, a comissão técnica, para poder fazer valer a frase constante do Ramon Dias nas entrevistas coletivas, que o arco não vai barrar. E a gente tem, inclusive, uma tela do Vasco antes e depois do Ramon Dias. Antes eram 14 jogos com um aproveitamento muito baixo, né, Bruno? De 21,4%. E depois subiu, na era Ramon Dias agora, com 51,9%. A diferença para o 16º colocado diminuiu 2 pontos. E o Vasco ainda tem um jogo a menos que o Bahia. É por isso que a gente fala, Bruno Vicari, se me permite, que você, torcedor do Vasco, você não tem que acreditar na imprensa. Porque algumas vezes, se for falado aqui, nesse programa, fazendo conta, não, porque vai precisar tantos pontos, não sei o quê. Aí, é coisa rara. De vez em quando acontece, uma vez a cada 77 anos, por aí. Eu pensei, falei assim, não adianta fazer essa conta. Você tem que olhar 3 pontos. Falou mesmo. Porque senão você entrega os pontos, acabou, ano que vem volta, paga a inscrição. Se for pela lógica, né, Marra? Sim. Eu não quero saber de 42 pontos, eu quero saber dos próximos 3. 3. Já dá para pensar agora em conquistar as vitórias. Agora tá liberado para pensar. Sabe por quê? Porque agora você já consegue enxergar a turma lá de cima. E você ainda tem um jogo a menos. Então, calma. Torcedores, calma. E de 3 em 3, o Ramon Dias conseguiu fazer com que o Vasco, nesse começo de retorno, tenha a segunda melhor campanha. E é algo muito relevante. São 5 jogos apenas, um recorte curto, mas nesse período ninguém marcou mais gols que o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu dobrar o seu aproveitamento. O Vasco no Campeonato Brasileiro ainda tem 33% de aproveitamento, é muito pouco. Mas nessa sequência de 5 jogos no retorno, 66% de aproveitamento. Então o Ramon Dias tem esse mérito de fazer com que o Vasco entre num novo campeonato. Então, e esse mérito vem, primeiro, por ter passado confiança, a confiança que ele passou não só para os jogadores, mas para a torcida nesse momento, para retomar o fio de conexão, foi algo muito importante e, principalmente, ele deu ao Vasco uma identidade de jogo adequada com o que o elenco tem. Porque senão não sabe como venceu. Exato. E aí fica aquele sufoco. Então, o Vasco, nos últimos 2 jogos, fez 9 gols. 4 contra o Fluminense. Você vai falar assim, mas ontem o adversário foi o Curitiba. Sim, tinha tudo para ser dramático, porque o Curitiba também está desesperado. Sim. E aí poderia fazer aquele joguinho de 0-0, 0-0 e opa, gol. Lembra da temporada passada? É só vencer ali em São Januário. Foi contra quem que na reta final perde em casa? Sampaio Corrêa. E aí quase complica tudo. É vencer em casa, não, tudo bem, vai ser... Quantas vezes a gente viu o Vasco não conseguindo fazer o que precisava também, né? É isso, para mim o mais legal você tem em o que confiar. Confiar no quê? Existe um jeito de jogar. O time é um time que oferece situações boas de jogo. E não só isso, hein? Às vezes passa batido. O Vasco hoje mexe e quem entra, entra bem. Quem entra faz gol, quem entra oferece perigo para o adversário. Você pode confiar. E aí é isso que eu quero perguntar para o Rafa, porque tem a participação que a gente está destacando do Ramon, do filho dele, que a gente vê fundamental ali em campo e nos bastidores, o Emiliano. Não é, Rafa? Mas só uma coisa também, tem um recorte ali com o rostinho do Ramon Dias, mas também é um outro time. Porque os caras que a gente está comentando aqui, Paulinho, Medel, o Verrete, o Rossi, esses caras todos também chegaram agora, né? Então, assim, não é só o trabalho do novo treinador, mas também o que o Vasco conseguiu remontar a sua equipe. Assim como aconteceu com o Botafogo, o fenômeno se repete com o Vasco, né? A segunda janela é muito mais produtiva tecnicamente do que a primeira. Dos 10 nomes que o Vasco trouxe agora entre os meses de junho, julho e início de agosto, 9 estão jogando. Só o Jefferson, lateral esquerdo, não foi utilizado ainda, mesmo porque o Piton não está dando brecha e tem jogado muito bem. Ontem foi mais um dia de grande atuação, não só dele, como do Pumita, que parece aos poucos recuperar aquele jogo que demonstrou no início da temporada. Pouca gente se lembra, porque o Vasco acabou depois engrenando uma fase muito ruim, mas no começo do ano, no Campeonato Carioca, o Pumita fez ótimas atuações. Então, a gente tem aí uma realidade completamente diferente. E da galera que chegou lá atrás, Léo Jardim, Pumita agora, o Léo, o Piton, são jogadores que estão com vaga cativa na equipe. O Gabriel Peck e o Marlon Gomes já eram jogadores do clube, o Zé Gabriel estava escanteado,
os outros todos vieram na janela. E hoje você tem uma potencialidade técnica muito latente de alguns jogadores que talvez o torcedor nem imaginasse que fossem corresponder como estão correspondendo. E dá para citar nominalmente. Paulinho, jogando demais no meio-campo. Praxedes, muito bem também. Verratti, 6 gols em 7 jogos. Não sentiu em nada a transferência para o futebol brasileiro. Era artilheiro na Argentina, segue artilheiro jogando agora pelo Vasco da Gama. O Medel, que muitos achavam arriscado pela idade e por ser um jogador com uma estatura mais baixa, mas ele chacoalhou o sistema defensivo e o vestiário do Vasco. Tem muitos elementos individuais que, obviamente, ajudam a explicar a coletividade. E olha que até agora no Sport Center não falamos de Payet, hein, meus amigos? Verdade. Verdade. A gente não falou do Ainda Payet. bem, né? Ele não está sendo obrigado a salvar a lavoura cada rodada. Fez essa jogada aí do segundo gol do Rossi, mas mostrou a capacidade que tem. O Visão toque de dele jogo. é diferente, né? Exato. Ele daqui a algum tempo ele vai estar melhor fisicamente. O toque dele vai ser saboreado pelos companheiros. Hoje ele pode participar menos, porque o time está rendendo. Daqui a pouco a gente vai chamar uma tela, mas observando os melhores momentos também, Breiler, dá para reparar um estilo de jogo ou pelo menos uma saída que esse Vasco encontra. As jogadas sempre são construídas pelas beiradas, normalmente elas são levantadas na área ou às vezes, como no gol do Peck ali para fechar, uma bola rasteira, mas aproveita bem, alarga o campo para poder atacar. Então, é um Vasco muito consciente da característica de cada jogador. O Paulinho, por exemplo, que é o jogador que hoje é o coração do meio-campo, jogador que corre muito, que tem a transição muito boa, ele faz com que o Vasco precise jogar de maneira mais direta, mais objetiva. E foi assim que o Vasco iniciou a pressão ontem e da mesma maneira venceu o Fluminense. Fluminense com muita posse de bola. Ontem o Coritiba não tem essa, tanto é que acumula a 7ª derrota consecutiva, não tem essa característica de jogo, mas o Vasco conseguiu incorporar isso independentemente do adversário. Então é um time muito objetivo, um time que não precisa trocar tantos passes e consegue, a cada jogo, melhorar sua produtividade ofensiva. Com o Ramon Dias, contra o Bahia, foram 6 finalizações, já melhora contra o Fluminense, 9, e ontem contra o Coritiba, fragilidade do adversário à parte, foram 19 finalizações do Vasco. O Vasco fez por merecer até mesmo um placar maior, porque vem em evolução e, principalmente, tem um técnico que soube implementar essa cara, esse estilo de jogo que casa muito bem com as características dos jogadores que chegaram. A gente tem uma tela entre esses jogadores que chegaram, do Paulinho, que você estava destacando, o Breider, o Marra também, o Rafa, todos destacaram a importância desse jogador. E a tela vai mostrar, Mário Marra, eu quero que você avalie os pontos onde o Paulinho teve contato com a bola. Uma assistência, 12 ações progressivas, olha o aproveitamento de passe, quase 95%, Uau. 13 duelos vencidos. Esse quase 94, 95% é um número muito elevado para o setor de campo que ele trabalha, né? Esse é o aproveitamento normalmente de zagueiro. Goleiro. Que toca do lado, ou que... nem todo zagueiro, né? O zagueiro às vezes tenta... O Léo, por exemplo, sempre tenta o passe progressivo. Isso mostra que tem qualidade técnica, mostra a participação ofensiva, porque ele tenta tocar para frente. E até em duelos vencidos também defensivos, né? Sim. Não só os duelos ofensivos, mas os também Quando defensivos. ele perde a bola, ou quando alguém perde a bola, ele é um jogador que se dispõe a recuperar rapidamente. Nesse segundo turno, para mim, o Paulinho é o melhor meio-campo do Campeonato Brasileiro. É mesmo? Pela capacidade, não necessariamente pelo talento, pelo dele. nome, mas o desempenho, ele está entregando muito, entregando e sendo esse pulmão do Vasco. O Praxedes, por exemplo, é um cara mais técnico, de cadenciar o jogo, se complementam. O Zé Gabriel, muita força na marcação. O Paulinho, ele preenche todas essas características e faz com que o jogo do Vasco penda até mais para o lado direito, mesmo tendo o Payet do lado esquerdo. A gente viu o Vasco jogando muito com Pumita, Paulinho e Rossi, porque o Paulinho chama o jogo, o Paulinho aparece a todo momento e dificilmente é desarmado e perde bolas. Ô, Mari, tem essa força, não sei se é possível medir a força do estádio, Mário Marra, de São Januário? Dinamômetro. Se tivesse um dinamômetro, estaria no talo a força de São Januário? Estaria sim. O reencontro com o torcedor. Até porque também foi criada uma situação, né, que mexeu muito com o orgulho do torcedor, né? Sim, que uniu o torcedor, é verdade. Tanto é que a mensagem do mosaico é resistiremos.
conecta-se com a história do Vasco. Depois da perseguição que sofreu, o Vasco se reencontra com a sua torcida numa outra atmosfera. É uma atmosfera em que o torcedor passou a acreditar que o time vai ficar na primeira divisão, que há perspectivas melhores. Então isso serviu para unir o Vasco. A gente percebe hoje uma torcida em sintonia com o clube e principalmente com jogadores e comissão técnica. Ô Rafa, e é claro que assim, quando a equipe começa a vencer, essa sintonia e a força da torcida, ela vai, né, se apertando e um carrega o outro. Você já não sabe exatamente qual é a consequência e quem causa o efeito, né? Mas eu acho que isso da união do Vasco é interessante de ver porque deu raiva. Dá raiva para os jogadores. Ah, é? Então a gente vai jogar em São Januário e a gente vai comer a bola. Sim. E às vezes essa raiva, no bom sentido, ela tem esse efeito que teve para o Vasco no jogo de ontem. Por causa da punição imposta depois daquela partida contra o Goiás, né, que começou na esfera esportiva e depois se estendeu à justiça comum, esse time que está jogando agora não tinha tido contato ainda com o torcedor com o estádio lotado. Só tinha tido contato com os torcedores em outras praças. O Vasco é um clube nacional e, por exemplo, quando jogou fora de casa, teve lá torcedores presentes. E teve no Newton Santos, né, maioria da torcida, 90% no clássico contra o Fluminense, porque o Vasco era o mandante. Então, para todos esses que a gente citou, Praxedes, Paulinho, Verrete, Medel, Paier, para essa galera era a primeira vez. Para o Rossi, não. E tanto quando termina o jogo e o Rossi é ovacionado pela torcida, ele deixa o campo e dá uma entrevista às lágrimas, é porque ele sabe exatamente o tamanho dessa sintonia, dessa química, que é uma química que muitas vezes acaba não sendo positiva quando, por exemplo, acontece o que aconteceu no jogo contra o Goiás. A torcida revoltada com o time, atira objetos, o Vasco perde o fator campo. Por isso que eu entendo, Bruno, Marra e Breler, que mais importante até do que a manutenção dessa química é a manutenção da percepção do torcedor do seu papel no processo. Não é só no ato de apoiar, carregar o time, é no ato de se comportar no estádio. O Vasco com o São Januário joga com 12, sem São Januário joga com 11 ou menos. Ainda vai ter 6 jogos como mandante. Se fizer 18 pontos, chegará a 41. E pela comparação de probabilidade matemática desse campeonato, 41 pontos podem ser suficientes para evitar uma nova queda. São as contas, né, que o vascaíno vai fazendo aí. A gente vai, na sequência do programa, também analisar mais do centroavante vascaíno e com a sua participação também. Tá bom, Rafa? Até já. Valeu, gente, até já. Espetacular, acima da média, apoiou o time e dentro de campo os jogadores corresponderam, golearam o Coritiba. O Vasco tá encaixando, já tinha feito 4 gols pra cima do Fluminense e agora tá ali querendo sair do Z4, grudou no Santos. Loirão, desenrola, preciso sentar e meu joelho, Loirão. Depois de 3 meses, enfim a torcida vascaína pôde voltar a São Januário. Pô, um sentimento maravilhoso, poder trazer meu filho de volta a São Januário, é a coisa que ele mais ama, né não, molecão? Fala aí, como é que tá sendo? Muito legal. Paier começou como titular pela primeira vez e desde o início o Vasco foi melhor. Rossi cruzou e Puma Rodrigues parou em Gabriel 1, 2, 3 vezes. Na sequência, Rossi levantou na área e Zé Gabriel abriu o placar. Zé Gabriel, ele joga absoluto, mete a testa na bola. Mesmo na frente, o Cruz Maltino continuou atacando. Até que aos 33 minutos, Paulinho lançou, Rossi tabelou com Paier e empurrou para a rede. De pé em pé, uma orquestra jogando por música, uma bola trabalhada, fazendo o futebol parecer simples. A segunda etapa não foi diferente. Logo aos 4 minutos, Paulinho cruzou, Verrete matou no peito e bateu para ampliar. Só quem é Vasco, para dimensionar a alegria, a paixão e a euforia dessa torcida aqui na Colina. O gol chegou a ser anulado pelo assistente em campo, mas o VAR corrigiu. Posição legal do camisa 99. Lucas Piton achou Verrete dentro da área e o argentino cravou mais um. O 4º do Vasco, o 6º do Pirata em 7 jogos. Verrete mete a cabeça na bola, o argentino mete a testa nela, indefensável para o goleiro Gabriel. O Coxa fez o gol de honra com Sebastião Gomes.
E ainda teve tempo para Marlon Gomes deixar Gabriel Peck na boa para fechar o placar 5-1. O Peck só trisca na bola, desvia para a rede. E o Vasco consolida uma goleada histórica. Tudo já foi tentado, então o problema não está aí. O problema é que quando você tem a bola, você tem que ter calma e tranquilidade para não errar um passe, não errar um domínio, né? Ter qualidade para finalizar a jogada. É aí que está. Né? Então é aí que está. A Série A do Campeonato Brasileiro é uma palavra que tem que imperar: qualidade. Não, e somos time muito gigante. Acho que jogando como a gente está jogando va sair. E obviamente estamos trabalhando para isso, com o apoio da gente também se vai sair adelante. O reencontro do time com a torcida em São Januário foi do jeito que os vascaínos esperavam, com festa e goleada. O Caldeirão voltou a ferver e promete ser um aliado importante na luta contra o rebaixamento. O ambiente de São Januário é um caldeirão, não tem jeito. E quando eles estão assim felizes, vindo para São Januário e apoiar, é difícil de ganhar o Vasco. Então a gente espera que nos próximos jogos eles venham e com a mesma energia que estiveram hoje. A distância para o Bahia, a primeira equipe fora da zona da degola, caiu para apenas 2 pontos. Se ganhar o América Mineiro na próxima segunda-feira, em jogo adiado da 15ª rodada, o Vasco deixa o Z4. Que a torcida desfrute desse momento, mas ainda não saímos. Seguir trabalhando, seguir mentalizando, mas estamos bem. Estamos num bom caminho. Olha, eu não esqueço quando o Ramon Dias, até acho que a nossa produção separou aqui, quando ele disse no va a bajar. Não vai barrar. Né? Falou assim, não vai cair. Ou seja, ele antes foi lá, bateu na mesa e fez essa declaração. E ali talvez também com treinamento, com os jogadores unidos, entrosados, porque chegou muita gente agora, nesse meio de ano, e o Vasco se qualificou. Tem Praxedes, tem Payet, tem o Rossi retornando, enfim. São jogadores que estão dando uma consistência, e principalmente o Verratti, esse argentino que veio da 2ª divisão da Argentina, mas que joga muita bola, tem um faro de gol, fez 2 gols ontem. O Coritiba foi à lona, né? Foi às cordas, como se diz. E o Vasco aproveitou bem o fator torcida, São Januário, e o time está em ascensão. Está em ascensão e agora é muito próximo, né, Loirão, de sair da zona de rebaixamento, depois de várias rodadas jogando na zona de rebaixamento. O Vasco é um time gigante, uma história maravilhosa. O Ramon Dias, na coletiva, ele falou sobre a grandeza do Vasco, já está achando o São Januário pequeno, né, pro tamanho da torcida que tem o Vasco. O Verratti também, esse atacante argentino que você citou, foi o primeiro contato que ele teve com o torcedor e já deixou um cartão de boas-vindas, né, para o torcedor vascaíno, marcando 2 gols, dando aí a possibilidade para o Vasco em sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, dependendo dos próximos resultados. Mas assim, há uma evolução assim, nítida do trabalho do Ramon Dias com o Vasco. A qualidade técnica do time, ela está prevalecendo, porque é um time que, mesmo estando na zona de rebaixamento nas últimas rodadas, tem jogado com muita tranquilidade, criando situações de gols, e ontem não tomou conhecimento aí do Coritiba, que está numa situação extremamente delicada no campeonato. Se dependesse da minha vontade, da minha consideração, eu falaria do Vasco até o final do News, até meio-dia, sem parar, continuar. Vasco, goleada.